eu sou o Moa e GP de Mônaco finalizado. Já fizemos nosso episódio no Reaceleração do resumo de como foi esse GP. Então vamos agora para o episódio de qual que é o saldo final, né, desse GP. Quais são os vencedores e quais são os perdedores entre equipes e pilotos pós sexto GP do ano lá em Mônaco. Então bora lá! E como a gente falou, né, GP de Mônaco finalizado, sexto GP do ano, era para ser o sétimo, mas o GP da Emília-Romagna lá em Imola, lá no país, né, na Itália, foi cancelado. Então a gente teve o GP de Mônaco como o sexto GP do calendário da Fórmula 1 desse ano de 2023. E como sempre, a gente tem perdedores e temos vencedores em todos os GPs, né? Em toda a corrida a gente tem gente surpreendendo, os vencedores, os perdedores, surpresas boas, surpresas negativas. Então vamos falar aqui no episódio de hoje. Eu separei hoje pra gente falar 5 perdedores e 6 vencedores. Então, como sempre, né, no Reaceleração, vamos falar de quem mandou mal primeiro. Vamos falar desses 5 perdedores. Primeiro perdedor, o carro que ficou em último, Lance Stroll com a sua Aston Martin. A Aston Martin que vem sendo uma surpresa nesse ano de 2023. Teve o seu piloto, que a gente vai falar dele mais pra frente, né? Jovem Alonso na segunda colocação. O pódio, né? Mais um pódio, né? 5 pódios em 6 corridas pro Alonso. E o seu companheiro de equipe tá onde? Em último lugar. Stroll teve um péssimo quali, largou em 14º e terminou em 20º lugar. E ainda abandonou. Nem completou a corrida. Ainda abandonou. Que fase, né? Pro Stroll. Ele tem a parte boa que ele é filho do dono, né? E por ser filho do dono ele tem uma costa quente ali, vamos dizer assim. Mas tem uma hora, isso tem um limite também, né? Stroll vem mandando pior que o Alonso desde o começo dessa temporada. E uma temporada que o carro entrega. Então o piloto tem que entregar também. Primeiro perdedor, Stroll. Segundo perdedor, falando, né, de companheiros de equipe que mandam mal. Agora a gente vai para Red Bull. Sérgio Pérez em 16º. Sérgio Pérez teve um péssimo quali porque ele errou. Teve um erro, uma batida no Q1 lá do quali do sábado. A gente fez episódio aqui no Reaceleração falando desse quali. Ele errou sozinho, deslizou, derrapou ali na curva 1 de Mônaco, bateu no muro, bandeira vermelha, eliminado, largou de último o Sérgio Pérez. Meu, o Pérez teve 5 pitstops nessa corrida. Meu Deus do céu. Que fase, hein, pro Checo? Uma corrida de rua, que é a sua especialidade. Não mandou bem o Checo Pérez, mesmo ganhando 4 posições e chegando em 16º. Foi um perdedor, porque a Red Bull é a melhor equipe, o melhor carro de 2023. Então o Sérgio Pérez tem que chegar em segundo e brigar com o Verstappen em primeiro. 16º, aí complica. Terceiro perdedor, Yuki Tsunoda com a sua AlphaTauri. Teve um ótimo quali o Tsunoda. Foi pro Q3, largou largou na 9ª colocação o Tsunoda. Só que teve derrapagens, teve problema no freio, ajuste de freio. Ele até discutiu, pra variar, né? O Tsunoda discutindo com seu engenheiro. Discutiu no rádio com o engenheiro em um momento ali da corrida, falando sobre o ajuste ali dos freios, do balanço dos freios dianteiros e traseiros por essa questão da chuva, e acabou rodando. Um monte de problema com o Tsunoda. De nono foi chegar em 15º. Poderia pontuar? Não pontuou. E para uma AlphaTauri que não tá com um ano bom, isso sem dúvida é uma perca muito grande, essa queda de 6 posições. Nosso quarto e penúltimo perdedor, Carlos Sainz da Ferrari. Largou em quarto, chegou na 8ª colocação só pro Carlos Sainz. O Carlos Sainz que teve uma vacilada muito grande. Ele tava ali na 4ª colocação, largou em quarto, né? Ocon na 3ª colocação com a sua Alpine. Primeiras voltas ali, né? Primeiras voltas eu digo 10, 12, 15. Tem 78, né, em Mônaco. Então as primeiras voltas não são só a 1, 2 e 3. Primeiras voltas ali. O Carlos Sainz foi encostando cada volta no Ocon, começou a chegar muito perto do Ocon e começou a ameaçar ele, até que um momento o Carlos Sainz viajou na maionese, viajou demais, saindo ali do túnel para aquela primeira curva para esquerda e direita, clássica de Mônaco, né? Naquele lugar não tem espaço para ultrapassar, gente. Para você ultrapassar ali, você tem que fazer o túnel e contornar o túnel na saída dele
com o seu carro quase do lado do adversário, para você tentar ultrapassar naquela curva para a esquerda. É uma curva muito fechada, muito perigosa. E o Sainz não tinha espaço, ele tentou uma coisa de videogame, sabe? No videogame você tenta enfiar o carro onde não consegue, e aí na pior das hipóteses você aperta o botão de flashback e volta e tenta de novo. Só que na Fórmula 1, na vida real, não tem flashback, né? Errou, errou. Carlos Sainz viajou na maionese. O Ocon foi fazer a curva limpo, não teve problema nenhum para ele. Carlos Sainz perdeu uma aleta, uma daquelas duas aletas laterais da asa frontal do carro. E aí deu ruim para ele na corrida. Ainda teve depois, mais para frente, ele rodando, a Ferrari chamando os dois carros pro pit stop. Meu Deus do céu. Então, de quarto para oitavo, quarto perdedor, Carlos Sainz. E o último perdedor para mim, ó... Eu fiquei na dúvida de colocar ele como perdedor, viu? Eu coloquei só para completar 5, mas não leva muito em consideração, não. Que foi o Leclerc, né? Que largou em sexto e chegou em sexto nessa corrida lá em Mônaco. O Leclerc, que é originário de Mônaco, nativo, né? Ele é de Mônaco e ele não conseguiu, já fez pole, mas não conseguiu ganhar nenhuma corrida lá em Mônaco. Leclerc fez o terceiro melhor tempo, era para ele largar em terceiro, só que ele tomou 3 punições... 3 posições de punição e largou em sexto, porque ele atrapalhou no final do Q3, do quali, né, da classificação, ele atrapalhou a volta rápida do Lando Norris e tomou essas punições. Então assim, Leclerc largou em sexto, chegou em sexto, tranquilo, né, não piorou nem melhorou, mas assim, para Ferrari é uma perca, né, e para o Leclerc também, que deveria estar mais à frente. Então por isso que eu coloquei ele como perdedor. Mas assim, de todos os perdedores que a gente falou, dos outros 4, o Leclerc é o menos perdedor, né? Então se você não colocar ele como perdedor, eu fico de boa. Pode tirar ele um pouquinho. E antes da gente continuar, né, eu vou pedir pra você, se tá gostando desse episódio, eu queria pedir pra você clicar no botão de like aqui se você estiver gostando, porque assim faz com que ele dissemine para mais pessoas no algoritmo aí esse episódio. E também, se estiver gostando do conteúdo, clique no botão aqui de inscrição, pra você seguir, né, pra você se inscrever no Reaceleração, pra não perder nada de Fórmula 1. Então bora lá agora falar dos 6 vencedores, olha só. Um GP de Mônaco que foi maravilhoso, muito bom esse GP de Mônaco e teve mais vencedores do que perdedores, né? Porque o GP foi muito bom. Primeiro vencedor, De Vries, na 12ª colocação com a sua AlphaTauri. De Vries que não vem tendo um primeiro ano como piloto titular, como piloto principal dele, bom, vem passando por vários sufocos, né? Erros, quebras nessa AlphaTauri. A AlphaTauri tá muito ruim esse ano, né? Mas teve uma ótima, largou em 12º, teve um ótimo quali, passou pro Q2 e manteve a sua posição, lutou ali e conseguiu ficar em 12º. Não pontuou, mas comparado ao que ele vinha fazendo antes, ótima posição pro De Vries. Então ele sem dúvida é um vencedor do GP de Mônaco. Vencedor 2, a McLaren como equipe. Teve seus carros, um passando pro Q3 e outro no Q2, Norris indo pro Q3 e o Piastri ficando ali, não indo pro Q3, ficando no Q2. Teve uma largada boa, Norris em 10º e Piastri em 11º, e os dois carros pontuaram. Norris ficou em 9º e Piastri em 10º. Olha só, a McLaren que começou lá no Bahrein, horrível, pontuando com os dois carros. Sem dúvida a McLaren é uma vencedora. Vencedor 3, a Mercedes, que teve várias alterações no carro. A disposição ali da suspensão do carro, parte do assoalho, principalmente os side pods, que mudaram o formato, promessa de mudança que a Mercedes já tinha feito, ia ser para Emília-Romanha, né, como o GP foi cancelado, foi agora para Mônaco e já mostrou sim a Mercedes uma melhora. Teve seus carros largando em 5º e 8º com Hamilton e Russell, e no GP chegaram na 4ª e 5ª colocação. Olha só que grande resultado para a Mercedes, que vem melhorando, que vem evoluindo, e eu espero, né, sou fãzaço do Hamilton, então espero que ele melhore cada vez mais e essa Mercedes evolua. Então, sem dúvida, uma vencedora desse GP foi a Mercedes. Quarto vencedor desse GP, a Alpine como um todo, né, mas eu queria ressaltar mais o Ocon, que largou, teve um ótimo quali, largando em 3º. O Ocon, na verdade, ia largar em 4º, né? Mas lembra a punição do Leclerc, que a gente comentou? Então o Leclerc foi lá para largar em 6º e o Ocon conseguiu largar em 3º e manteve a sua colocação. O Ocon brigou ali, segurando todo o pelotão dele para trás, né? Mandou muito bem nessa corrida. A Alpine vacilou no pit stop dele,
Mas tudo bem, deu certo no final, né? Ocon, grande vencedor em terceiro lugar, conquista o seu pódio aí, primeiro pódio desse ano de 2023, não fazia um pódio desde 2021, Ocon. E também o Gasly, que chegou na sétima colocação, largou em sétimo, chegou em sétimo. Então, grande resultado para a Alpine também, com os carros em terceiro e em sétimo pontuando bem. Nosso quinto e penúltimo vencedor, o jovem Alonso, né? Que temporada do Alonso, hein? Vem mandando bem demais o jovem Alonso. Teve, olha só, de 6 GPs, 5 Alonso estava no pódio. Em 4 deles ele ficou na terceira colocação. E agora, no GP de Mônaco, jovem Alonso faz o seu primeiro GP, ultrapassando um pouco essa linha da terceira colocação, né? Ficou em segundo lugar nesse GP. Que corrida, mandou bem demais. E olha que a Aston Martin ainda vacilou junto com ele um pouquinho, tá? Não vou colocar a culpa na Aston Martin, não. Vacilaram em colocar um pneu médio na segunda parada dele, na primeira parada dele, na verdade, que era o momento para colocar um pneu intermediário. Não deu certo. Ele poderia ameaçar o Verstappen para vencer a corrida, mas aí com essa segunda parada acabou ficando 20 segundos ali atrás do Verstappen. Pelo menos a distância dele pro Ocon estava grande, que estava o Ocon em terceiro, então ele não foi ameaçado pelo Ocon em nenhum momento. Então, grande corrida para o jovem Alonso. E o nosso sexto e último vencedor, e para a gente fechar, passar a régua aqui nesse episódio, o Super Max, né? Max Verstappen, que vence o GP de Mônaco, vence de ponta a ponta, venceu todo o GP, foi pole position, né? Chegou no Q3, fez o melhor tempo, tirando o melhor tempo do Alonso, né? Que tinha feito uma ótima volta. Na última tentativa, Max Verstappen ganha a pole position. No GP de Mônaco, vence de ponta a ponta, todas as 78 voltas, Max Verstappen ficou na primeira colocação, deu 2 voltas para cima do seu companheiro de equipe, que foi o Sérgio Pérez. Olha que fase, né, do Pérez. Eu esqueci de comentar isso lá na parte do Pérez, então já comenta agora. Verstappen deu 2 voltas em cima do seu companheiro de equipe. Meu Deus do céu. Só não fez o Grand Chelem, né, que é o termo que é conhecido quando um piloto domina completamente um final de semana. O piloto, para fazer o Grand Chelem, ele tem que ficar em primeiro, né, em todas as voltas do GP, fazer a pole position e fazer a melhor volta da corrida. Só faltou esse terceiro item, porque o seu arquirrival, Lewis Hamilton, fez a melhor volta da corrida com 1 minuto e 15 segundos, ponto 65, se eu não me engano, 1:15:65 foi o melhor tempo aí que o Hamilton fez antes de começar a chover, né? Depois começou a chover na volta 52, mais ou menos, aí já era, né? Aí não tinha como fazer um tempo abaixo disso. Então, Max Verstappen é nosso último vencedor, voou o Max Verstappen nesse GP em Mônaco, no fim de semana, né, em Mônaco. Então é isso, galera, se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente aqui do Reaceleração. Não se esqueça, né, clique no botão aí embaixo, siga, se inscreva ao Reaceleração pra você não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!